Olá, queridos, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal para a gente conversar um pouquinho, desmistificar algumas questões. E hoje o nosso tema vai ser a respeito da origem do baralho Petit Lenormand, ou como algumas pessoas costumam chamar ou conhecem, baralho cigano. Mas antes da gente entrar nesse assunto, antes da gente falar sobre o tema, eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo, clicar em gostei, chamar os amigos também, né, para curtirem aqui o canal. E se você ainda não está inscrito, não se esquece de se inscrever, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho visto muitas pessoas replicando uma informação que não é uma informação correta a respeito da origem desse baralho, desse oráculo. E aí eu pensei, gente, como é que pode? Algumas pessoas, inclusive, que dão aula de baralho Lenormand, de baralho cigano, como queiram chamar, ou workshop, cursos, que formam oraculistas, falhando numa informação primária, numa informação de base, que qualquer oraculista que manipule esse oráculo precisa conhecer. Eu acho que a gente precisa ter a obrigação de conhecer a estrutura, a base de qualquer oráculo que a gente se dispõe a trabalhar. Até porque se a gente não conhece aquela história, aquela origem, a gente pode acabar falhando no momento de levar adiante alguma previsão, né, verificar ali algumas informações naquele oráculo. Então eu pensei, bom, vou fazer um vídeo explicando a verdadeira origem com base em informações históricas, né, não com base apenas em informações que a gente encontra na internet. Até porque a internet é terra de ninguém. A gente vai lá na internet, qualquer pessoa publica um texto, faz um vídeo. O YouTube tá aí cheio desses vídeos com essas informações que não refletem a realidade, né? E talvez essas pessoas, elas tenham falhado justamente nesse momento de pesquisa, ou tenham aprendido uma informação ainda cercada de mitos, de folclore e replicado essas informações, passado adiante, sem verificar a informação correta, a informação exata. Por isso eu encaro de uma maneira muito natural. Não vejo esse vídeo como uma polêmica, não é? Porque são informações que a gente, a partir de métodos de pesquisa, a gente consegue encontrar. Vamos lá. A gente associa muito o baralho Lenormand, o Petit Lenormand, com o povo cigano, né? Por isso muitas pessoas, inclusive eu, por diversas vezes, chamam esse oráculo de baralho cigano. Mas isso não é um erro, dizer que é um baralho cigano, enfim, é apenas um nome que a gente deu a um determinado oráculo. Mas são duas informações que a gente precisa já de cara desmistificar e consertar e não passar mais adiante. Primeiro, o baralho Lenormand não foi criado pelo povo cigano. Tudo bem? Segunda informação, também não foi Mademoiselle Lenormand quem criou esse baralho. Confundi a sua cabeça? Espero que não, né? Porque olha só, gente. Primeiro, Mademoiselle Lenormand, se a gente for pesquisar a vida de Mademoiselle Lenormand, a gente vai verificar que ela nasceu em 1772. Esse foi o ano de nascimento de Mademoiselle Lenormand, em maio de 72. E ela morreu mais ou menos em 1843. Algumas pessoas, alguns estudos, inclusive, dizem que ela morreu em 1842. Mas eu encontrei informações mais corretas que diz que ela morreu em 1843. Qual foi a história de Mademoiselle Lenormand? Né? Mademoiselle Lenormand, ela viveu a maior parte de sua vida em Paris. Né? Apesar de não ter nascido em Paris, ela foi para Paris já na adolescência. E ela tinha uma facilidade muito grande de prever, de fazer previsões, né? De ler a sorte de algumas pessoas. E ela não usava o Lenormand, esse baralho que nós conhecemos hoje. Madame Lenormand, ela era mestra na quiromancia, a leitura de mãos, né? E ela utilizava outros oráculos também. Madame Lenormand, ela utilizava inclusive a necromancia, né? Em alguns estudos a gente verifica que em alguns momentos ela fazia previsões, leitura de sorte, utilizando necromancia. Ela fazia também leitura de borra de café, bastões mágicos, enfim, a leitura no espelho, uma série de oráculos. Mas a cartomancia era um oráculo que ela pouco usava. E mesmo assim, quando ela utilizava, de acordo com essas pesquisas, ela utilizava o tarô, que nada tem a ver
com o baralho cigano. Essa é uma outra informação que a gente precisa consertar também, porque algumas pessoas confundem o que é tarô e o que é baralho cigano. De repente, se houver alguma dúvida ainda, eu faço até um outro vídeo, para que esse não fique muito longo, sobre as diferenças, né, entre tarô, entre baralho cigano. Fala aqui nos comentários o que vocês acham, se tem dúvida ainda, que aí eu faço um outro vídeo só para falar sobre isso, tá bom? Mas Madame Lenormand, ela utilizava esses oráculos que eu mencionei, não utilizava as cartas ciganas, até porque em sua época essas cartas elas ainda nem existiam, o baralho Lenormand, né? Foi uma criação de uma pessoa que utilizou o nome de Madame Lenormand para que a sua criação ela fosse lançada e fosse comercializada, devido à fama de Madame Lenormand. E por que Madame Lenormand tinha essa fama? Justamente por conta das suas previsões. Madame Lenormand começou a ter fama ainda na sua adolescência, quando ela lia a sorte da burguesia da época, da burguesia de Paris. Até que, devido à sua educação, ela era uma mulher finíssima, né? Inteligentíssima, que falava muito bem. E as suas previsões faziam muito sucesso na Paris da época, né? Em Paris. E ela chegou até Napoleão Bonaparte, né? E ela previu a ascensão de Napoleão. Ela chegou até Napoleão através de sua esposa, né? E ela acabou prevendo a ascensão e a queda de Napoleão. Então, ela dentro da alta elite de Paris, ela ficou muito reconhecida. Inclusive, nessa época, em 1800, né? A previsão, a leitura da sorte não era vista com bons olhos. Madame Lenormand, inclusive, chegou a ser presa algumas vezes, mas devido aos seus contatos, né? Muitas pessoas da alta elite, né? Da alta corte, iam procurá-la para que a sua sorte fosse lida. Ela conseguia sempre se safar. Madame Lenormand, inclusive, abriu uma livraria na época, né? Mas ela nunca chegou a publicar livros a respeito de oráculos, enfim. Madame Lenormand, muito esperta, muito inteligente, ela criou muitas histórias também da própria vida e registrou em livros, né? E uma coisa que ela sempre disse é que ela nunca ia formar pupilos, que o conhecimento era dela, ia ficar com ela, principalmente o conhecimento de oráculos, né? E, de fato, não se tem nenhum registro de que Madame Lenormand formou pupilos, né? Formou pessoas, deixou seu conhecimento oracular adiante, tá? E o que aconteceu? Madame Lenormand, sempre muito famosa por suas previsões, quando morreu, nem chegou a conhecer esse oráculo, né, do baralho Lenormand. Até porque, na época, ele não era um oráculo, o baralho Lenormand. Era um jogo de tabuleiro, como se fosse o jogo da vida, Ludo, né? Onde as cartas, na verdade, eram as casas desse jogo. E os jogadores jogavam com dados, né? E, por exemplo, saía o 5, o peão daquela pessoa andava 5 casas e parava, sei lá, na carta da torre, né? E aí, aquela carta, ela trazia uma mensagem. Que mensagem? Fique uma rodada sem jogar, volte 5 casas. Era mais ou menos assim. Um jogo de entretenimento que mais tarde passou a ser um jogo oracular, né? Onde cada carta tinha um significado. E que significado era esse? Por essas pesquisas, as informações que chegam é que ele veio muito da cafeomancia, né? O oráculo ali da gente ler a sorte das pessoas através da borra de café, onde as imagens que se formam através da borra de café são as imagens muito próximas dessas cartas. Mas também existe já um registro mais recente de um outro oráculo formado por 32 cartas, não 36, como é o Petit Lenormand que nós conhecemos hoje, que tem as mesmas imagens e os mesmos significados, se não significados muito próximos ao baralho Lenormand, como a carta da estrela, a carta do sol, enfim. Então, existe ainda muito esse mistério que muitas pessoas replicam. Madame Lenormand criou um baralho para ler a sorte. Os ciganos criaram um baralho para ler a sorte. Isso tudo é uma grande inverdade e que a gente precisa conhecer para que a nossa informação de base, principalmente enquanto oraculista, as pessoas que usam esse baralho como oráculo,
para ler a sorte de seus consulentes, elas estejam apropriadas daquele oráculo que utilizam. Então, em resumo, precisamos desmistificar aí duas informações que são muito levadas adiante e que eu vou repetir aqui para que fique bem claro. Não foram os ciganos que criaram o baralho Lenormand, nem tampouco Madame Lenormand. Até porque nesses registros, a Madame Lenormand, quando faleceu em 1843, esse baralho ainda nem haveria sido criado. Ele foi criado um pouco depois, em 1849 mais ou menos, né? Justamente por uma pessoa que se passava por sobrinho de Madame Lenormand, Philippe Lenormand, na verdade, que se descobriu mais tarde que nem era sobrinho de Lenormand e nem tinha como sobrenome Lenormand, mas é que ele adotou esse nome como um nome artístico, né? Aproveitando-se da fama de Madame Lenormand, que já era falecida, né? Para que lançasse esse baralho como um baralho oracular, tomando como base esse jogo, né, de tabuleiro chamado Jogo da Esperança e também esse baralho que já tinha inicialmente composto por 32 cartas. E aí ele acabou sendo levado adiante. O povo cigano é mestre na quiromancia, a leitura das linhas das mãos, né? E até porque, como um povo nômade, um povo andarilho, eles não carregam muitas coisas, né? Principalmente as mulheres. As mulheres abordavam seus consulentes na rua, enfim, ou eram procuradas por alguns consulentes, e ali elas faziam a leitura das mãos. Esse baralho chegou ao povo cigano bem depois, né? E ele fez parte de um dos oráculos utilizados por esse povo. Então eu queria aqui passar justamente essas informações, para que a gente entenda que Madame Lenormand, ela apenas, esse nome, ele apenas foi utilizado, né, como uma estratégia de marketing na época, pela pessoa que lançou o baralho, né, um baralho com um livreto de interpretações, né, para uso oracular. Então, são informações que a gente precisa agregar, guardar, pesquisar. Eu pesquisei na internet para ver essas informações, que informações existem, e ainda existem informações muito desencontradas. Muita gente replica essas informações e passa adiante. Né? Foi Madame Lenormand que criou um baralho, foi o povo cigano que criou um baralho, e nada disso é verdade. Quando a gente passa a estudar a história, né, historicamente, a origem desse oráculo, a gente vai entender que inicialmente ele era um jogo de tabuleiro utilizado para entretenimento, que mais tarde ele passou a ser um oráculo em forma de baralho, e que aí chegou até o povo cigano bem depois de Madame Lenormand, porque originalmente a forma de leitura oracular do povo cigano é a quiromancia. Tá bom? Então eu espero aí que vocês absorvam essa informação, que vocês se aprofundem nessa história e que vocês também, principalmente para quem achava, né, por pesquisa ou que aprendeu assim, entendam um pouco mais a base desse oráculo. Tá bem? Beijo grande, qualquer informação, só deixar aqui nos comentários que a gente conversa mais. Tchau, tchau!